Linguajar do Silêncio, de Joel Goldsmith. Áudio 8, Capítulo 6. A mente incondicionada. O segredo básico da mente é que é apenas uma mente, e essa mente é a do ser individual, a sua e a minha mente. As implicações dessa afirmação profunda nunca foram totalmente compreendidas. O mundo, em sua quase totalidade, não sabe disso, embora tenha sido conhecido pelos metafísicos de todas as escolas. Quando, porém, uma entidade isolada e separada da mente única, chamada de mente mortal ou humana, foi introduzida nas práticas atuais, sempre foi aceita e introduzida como um poder. De fato, existe apenas uma mente, e essa mente é incondicionada. Não tem qualidades como bem e mal, mas o que existe é um estado de ser, nem bom nem mal. Na realidade, não pode haver uma mente inteligente e uma ignorante, nem pode uma mente incondicionada ser saudável ou doente. Ainda mais, a mente formando a si mesma como corpo é incondicionada. E assim, o corpo não é bom ou doente, alto ou baixo, magro ou gordo. O corpo é tão incondicionado quanto a mente, que é a essência de sua forma. Mente e corpo, quando incondicionados, são um estado de ser absoluto e de perfeição, até que a crença do bem e do mal seja aceita no pensamento. A experiência humana seria na realidade a mente perfeita, a sua e a minha mente, e a se manifestar como corpo e ser perfeitos. Mas o que ocorre é que é humanamente influenciada pelo conhecimento do bem e do mal. E essa crença em dois poderes é a essência do que é chamado de mente carnal. Para voltar à casa do Pai, voltar a ser mais uma vez o Filho de Deus, é necessário que cada um de nós, individualmente, pois ninguém pode fazê-lo por nós, se desfaça da crença do bem e do mal, como uma atividade de nossa consciência. A mente forma suas próprias condições de matéria, corpo e forma. A mente não cria, a mente forma. A criação já é completa, espiritual, eterna e perfeita. Mas a nossa mente, dependendo dos condicionamentos, forma e interpreta nossa experiência humana neste plano. Se nossa mente for completamente livre dos julgamentos sobre bem e mal, o espírito formará sua própria imagem e semelhança, por meio de uma mente feliz, harmoniosa e de um viver bem-sucedido. Se a mente for condicionada por juízos de bem e de mal, não será clara, transparente e, na medida do seu condicionamento, proporcionará experiências de bem e de mal para a nossa vida. A mente, quando livre de teorias, superstições, crenças e falsos conceitos, governa a forma material harmoniosa e eternamente. Se não tivermos falsos conceitos sobre o que quer que seja neste mundo, isto é, julgamento das coisas como boas ou más, logo descobriremos que nossa mente traz para nós todas as formas, maravilhosas em sua complexidade, beleza e abundância. Só na medida em que abandonarmos o julgamento de bom e mal, doente ou sadio, a mente nos apresentará tais formas para nossa aceitação. Quando a mente recebe a luz da sabedoria espiritual, as aparências se aproximam da forma pura da mente. Quando a alma governa a forma e a atividade espiritual da mente, livre da hipnose, ou seja, da crença no bem e no mal, esta recebe a plena luz da alma. A mente, imbuída da verdade espiritual, é a lei da renovação, da regeneração, da restauração e da ressurreição. A sua e a minha mentes, imbuídas da verdade, são a mente daqueles que vêm até nós e daqueles que são aceitos pela nossa consciência. Nossas mentes, impregnadas de verdade, são a mente do ser individual. Todo aquele que tenha sempre sido instrumento de cura espiritual sabe que isso é verdade, e que sua mente individual, quando imbuída de verdade, torna-se a lei da renovação,
da regeneração ou reforma, expressa como cura física, mental, moral ou financeira dos que nós se aproximam. Quando as pessoas atribuladas nos trazem seus problemas, se formos capazes de ver a pessoa ou condição como não sendo boa ou má, doente ou sadia, rica ou pobre, isto é, vê-la sem julgamento, não mais teremos a mente carnal, mas estaremos na plena posse da mente que estava em Jesus Cristo. Uma mente que reconhece apenas um poder, uma mente incondicionada que dissipa a ilusão dos sentidos. Não temos de nos livrar ou sobrepujar a mente carnal, nem de destruí-la. Temos só de compreender que nossa mente é um instrumento perfeito da alma, e isso nos acontece quando preenchemos a nossa mente de graça e verdades espirituais. Quando nos deparamos com um problema em qualquer nível, devemos lembrar, em primeiro lugar, que a substância do universo visível é a mente incondicionada, o instrumento do ser puro e imortal, da essência, da substância e realidade, e que suas formações são também incondicionadas, pois são a mente em si com aparência de forma infinitas. A mente sem condicionamentos, não tendo as qualidades de bem e mal, é a substância de tudo o que é visível, e tudo o que há é tão incondicionado quanto a mente, que é a sua base. Se isso não fosse verdade, seria impossível para nosso estado de consciência produzir mudanças no chamado universo material. Aqueles que testemunharam ou vivenciaram de fato a cura metafísica e espiritual sabem que o praticante pode estar em qualquer lugar, até a milhares de milhas de distância do paciente, e apesar disso, ser um instrumento pelo qual se reduz a febre, se desfaz um tumor ou se restaura um pulmão devastado. Isso ocorre porque quando o praticante atingiu a quietude suficiente da mente para tornar-se transparente a Deus, as condições do corpo mudam. Nossa consciência dessa verdade é a lei da harmonia, e assim, se formos chamados a ajudar alguém que tenha febre e se lembrarmos que a mente incondicionada é a substância de toda forma visível e que essa crença universal em dois poderes antagônicos não funciona por ser um braço de carne, ou seja, nada, então a febre desaparecerá. Saberemos que a nossa consciência de um poder único, que podemos chamar de não poder, produziu a cura como lei de harmonia. Observaremos que nossa mente, funcionando como um instrumento de Deus, produziu um efeito sobre o que chamamos corpo ou matéria, e compreenderemos que a substância da mente e da matéria são uma e a mesma substância. Essa é a razão por que a mente pode afetar a matéria, e mais ainda, o porquê de poder afetar a matéria, a verdade dentro da consciência. A mente por si mesma é incondicionada, mas a raça humana aceitou a crença do bem e do mal e produziu efeitos bons, tomando o bem dentro de sua mente e efeitos ruins, assumindo o mal dentro de si. A mente incondicionada, eterna e infinita é a substância do ser, do corpo, dos negócios, da política, do governo, da indústria, das finanças, da arte e da literatura. Essa mente e suas formações não são nem boas nem más. São o ser eterno e incondicionado. E aquilo a que nós assistimos é uma condição ou circunstância errônea, não da mente ou de suas formações, mas da crença universal do bem e do mal, que é o chamado diabo ou mente carnal. Contudo, não existe de fato tal coisa que chamamos de mente carnal, porque só há uma mente, e que é incondicionada. Não é mortal, não é humana, não pode ser nomeada, descrita ou analisada. O que nós chamamos de mente carnal é meramente a crença em dois poderes. E quando reconhecemos isso, podemos parar de combater o erro, tentar superá-lo ou removê-lo. Nunca tente se proteger da mente carnal ou mortal.
A natureza de qualquer trabalho de proteção deverá ser a descoberta de que não há dois poderes. E por isso tudo, o que se tem a fazer é se proteger da crença em dois poderes. Quando você começar a perceber que a mente é incondicionada, seus pensamentos nunca se voltarão para o tema do bem e do mal. Você estará apenas vivendo cada circunstância da vida como ela se apresenta. Isso não significa abandonar o mundo. Significa estar no mundo, mas não ser do mundo. Vivendo cada experiência sem a ela se apegar, se ela nos parecer boa, e sem tentar fugir dela se nos parecer ruim. É um viver o desapego às coisas. É apenas quando tentamos segurar algo ou alguém, ou tentamos nos afastar de alguém ou de uma condição, que estamos ligados. No momento em que você pensar na mente como algo separado, afastado da mente una e incondicionada, você estará errando. Mas quando começar a entender que só há uma mente, nunca fará algo que não esteja de acordo com a lei de Deus. Nunca será a sua ou a minha vontade. Será a vontade de Deus. Ao abandonarmos a vontade pessoal, essa mente incondicionada pode operar em nós e por meio de nós. O tanto que condicionarmos nossa mente com as crenças no bem e no mal é o quanto traremos de bem e de mal na proporção de nossa crença. Assim como o homem se torna convencido em seu coração, assim será com ele. É tudo uma questão de condicionamento. E você pode condicionar a si mesmo para o bem ou para o mal. Quando, porém, deixar o reino dos condicionamentos, você estará no reino daquela mente em que estava também Jesus Cristo. Em todas as curas que Jesus realizou durante seu ministério, foi a vontade do Pai que se realizou por intermédio dele. E ele sabia que não era a sua mente, e sim a mente do Pai. Era a mente incondicionada. Desse modo, pôde ele dizer ao cego: abra seus olhos. Ele pôde dizer ao estropiado: o que te segura? Noutras palavras, não havia condicionamento em sua consciência. Havia só uma mente incondicionada, que não é nem saudável nem doentia, nem rica nem pobre. Isso é a verdade, mas só será verdadeiro para você se o aplicar a todas as aparências com que se deparar, na rua, em casa, na escola, na fazenda ou no mercado, tendo sempre em vista a verdade de que a mente incondicionada se manifesta como efeitos incondicionados. A sabedoria espiritual pode ser tornada tangível. Ela pode frutificar em nossa experiência terrena, mas não poderá fazer isso se não nos tornarmos conscientes dela. Todas as invenções novas, as ciências e as artes do futuro já existem na mente, mas somente poderão chegar à expressão na medida em que o indivíduo lhes abrir a sua consciência. O mesmo acontece com a verdade esotérica, que permanece como algo oculto, até que tome forma na consciência e produza um efeito no outro mundo. Ao conhecer a verdade, essa verdade o libertará de todas as condições da mente carnal, ou seja, de todas as situações ou circunstâncias condicionadas por bem e mal. Toda parcela de verdade conhecida o ajudará a se livrar de alguma fase de bem ou de mal, até que você atinja a plenitude da luz espiritual. Quando então o espírito se expressará pelos instrumentos da mente incondicionada, como seu corpo, seu ser, seus negócios, casa e relações. Mas antes que isso possa acontecer, é necessária uma reparação, durante a qual nós permaneceremos na palavra e deixaremos a palavra permanecer em nós. Durante a preparação, habitamos conscientemente na palavra. Contudo, após a experiência da iluminação, a vida é vivida sem esforço, sem causar cuidados. A vida é incondicionada. Não há tal coisa como uma nova vida ou uma vida velha, nem há vida doente ou saudável. Não tente condicionar a vida.
Não tente fazê-la boa ou má. Não tente tê-la melhor ou pior, mais curta ou mais longa, pois isso não existe. Se não aceitarmos a crença do bem e do mal, nossa vida será um viver incondicionado, puro, espiritual. O tentador, a crença no bem e no mal, está diante de nós, como esteve diante de Adão e de Eva. Só que agora nós compreendemos que a vida e a mente são incondicionadas e respondemos ao tentador, como fez Jesus. Vá de retro, Satã. Não aceito condicionamento em minha vida. Minha mente, minha vida, alma e corpo são incondicionados, sem grilhões, livres. Não conhecem nem bem nem mal, mas conhecem apenas o ser divino, o puro espírito, a pura alma, a pura vida.